Olá, é uma honra estarmos aqui na edição 2021 do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. E queremos já envolver você na vibração dessa saudação de paz, que inicia todas as atividades nossas, que nos faz lembrar e invocar a presença divina entre nós e reafirma a vontade decidida de que Jesus esteja vivo em nossos sentimentos e em nossas ações. A saudação diz assim: Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Este fórum foi criado no ano 2000 pelo irmão Paiva Neto, que é diretor-presidente da LBV e presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Duas instituições que nasceram no Brasil pela coragem e pelo trabalho do irmão Alziro Zarur, para ajudar a sanar as necessidades espirituais e materiais dos povos. A religião do terceiro milênio tem por alicerce o novo mandamento do Divino Mestre, que está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e diz assim a ordem suprema do Cristo: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. E por isso mesmo, por viver e pregar o amor solidário do Cristo, a religião divina não surgiu para conflitar com outras denominações, porque compreende que todas as respeitáveis tradições de fé também provêm de Deus. Bem, toda a nossa conversa de hoje está inspirada na obra do escritor Paiva Neto, o livro Os Mortos Não Morrem. E este Os Mortos Não Morrem, também o brado do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos espíritos luminosos, a pirâmide das almas benditas, que está em Brasília, fica ao lado do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, que é sede deste fórum em Brasília, Distrito Federal. Bom, nós acreditamos e pregamos a imortalidade da alma e a continuidade da vida, porque foi assim que Jesus nos ensinou a compreender a vida espiritual. O Divino Mestre, que é o nosso fundamento, nos ensinou dizendo: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por não crerdes nisso, errais muito. Está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27, e o evangelista Lucas também narra no capítulo 20, versículo 38. Ou seja, toda a criação do Pai Celestial, todas as criaturas de Deus foram feitas para viver, não para morrer, e para viver vida espiritual, inclusive na matéria. Logo, todos aqueles que amamos, todos aqueles que comovidamente vimos, inclusive dentro da pandemia que ainda atravessamos, retornar ao mundo espiritual, tantos irmãos nossos, conhecidos ou não, todos eles continuam vivos pela eternidade. Porque Jesus também ensina ao declarar, ao revelar à mulher samaritana junto ao poço de Jacó, está narrado pelo evangelista João no capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. E como todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é o que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, logo, sendo todos nós, tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, somos igualmente seres imortais. E por isso, continuamos vivos pela eternidade. Aí alguém pode se perguntar, mas o que acontece então? Para onde vão aqueles que atravessam o fenômeno da morte? O que ocorre no mundo espiritual, nas dimensões para onde vão os seres que retornam ao mundo da verdade? O irmão Paiva Neto, neste livro, nos explica muito de forma aprofundada a vida espiritual, sempre fundamentado e inspirado em Jesus. Então, na página 308 do livro Os Mortos Não Morrem, eu destaco essa reflexão do autor, que diz o seguinte, abre aspas: se a onda do momento é o materialismo, efetivamente não passa de onda.
Eterno é o Espírito, e as inegáveis evidências empilham-se aos montes. Um dia todos compreenderão isso. Além do mais, o mundo espiritual não é um dormitório. Lá existe franca atividade. Fechar aspas. O autor nos fala dessas inegáveis evidências que empilham-se aos montes. E ele traz no próprio livro vários relatos, estudos e pesquisas de cientistas, pessoas sérias, que retratam o assunto, que já passaram por experiências, né, que evidenciam que há uma vida para além desta que nós aqui trilhamos, né? E você certamente conhece, se não você mesmo passou por essa experiência, conhece alguém que já teve uma intuição muito forte, né, para tomar uma decisão, um sentimento muito forte para um caminho que precisava trilhar e recebeu aquela intuição para tomar aquela decisão importante, sonhos premonitórios, visão, né, de espíritos, ouvir vozes, sentir as presenças ou presenças espirituais em torno de si, né, ao redor ou no ambiente, né, recordar uma memória de vida passada. Então, todos nós, de alguma maneira, já lidamos ou soubemos, né, de pessoas que tiveram proximidade com essas evidências, que nos faz pensar sobre a vida espiritual, que existe algo para além desta que nós aqui estamos vivendo, né? O autor, o escritor Paiva Neto, ainda continua refletindo, nos ensinando e defendendo que o mundo espiritual não é um dormitório, lá existe franca atividade. E o mundo espiritual, ele é composto por essas muitas moradas de que nos fala Jesus. Foi registrado por João, evangelista João, na Boa Nova do Cristo, capítulo 14, versículo 2, o Cristo nos revela: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Fechar aspas. Então, o Cristo garante, afiança que se fosse de outra maneira, ele nos informaria, ele teria dito a nós. Então, ele revela que o mundo espiritual existe, né, e são essas muitas moradas. Moradas para acolher aqueles que retornam vivos para continuar a sua jornada do lado de lá. Moradas, faculdades, moradas, hospitais, casas de acolhimento, de estudo, de aprendizado, de desenvolvimento, porque o que existe é vida ativa, pulsante, franca atividade, conforme defende aqui o escritor Paiva Neto. E também inspirado em Jesus, porque é o Cristo que mais uma vez nos revela ao dizer, no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 17, meu Pai não cessa de trabalhar, e eu com ele. Então, Deus e Jesus trabalham constantemente, justamente para manter em movimento, em desenvolvimento essas muitas moradas que nos acolhem nas diferentes graduações e estágios evolutivos pelos quais, né, estão as criaturas de Deus. Então, essas muitas moradas, as diferentes dimensões espirituais para acolher cada um de nós em nosso estágio evolutivo para aprender e continuar trilhando a vida no mundo da verdade. Então, se Deus e Jesus não cessam de trabalhar, nós não conseguimos conceber que aqueles que retornariam para ficar parados, para nada realizar. A gente não consegue conceber, por exemplo, um espírito como Einstein parado no mundo espiritual, alguém que produziu tanto na ciência, né, o tempo todo em movimento e produzindo o bem e avanços para a coletividade. Não conseguimos conceber o espírito como Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Gandhi, Martin Luther King, Alzira Zarur, parados no mundo da verdade. Então, como Deus e Jesus são o nosso exemplo, referência espiritual, acreditamos que todas as criaturas que retornam ao mundo da verdade, de alguma maneira retomam atividades, seja de aprendizado, de refazimento, de desenvolvimento espiritual. Então, é vida e vida ativa no mundo da verdade, que nos acolhe, que nos recebe generosamente pela misericórdia divina. Como sabemos então que a vida prossegue, sabemos através de Jesus que a vida prossegue do lado de lá, a vida de também precisa prosseguir. E o Cristo nos fala sobre isso, nos convida a refletir ao nos revelar que somos seres
imortais, né, espíritos eternos, ao dizer que Deus é espírito, que há muitas moradas, que a vida continua e continua plena de trabalho, de movimento, de ação. Ao nos revelar tudo isso, ele nos convoca a ter um olhar e uma postura diferentes diante da morte. Eu trago aqui o exemplo do Cristo conversando com um discípulo, um rapaz que queria segui-lo, e ao receber o chamado do Cristo, né, segue-me, ele pede a Jesus: permite-me, Senhor, que vá primeiro enterrar meu pai. Está narrado no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 8, versículos 21 e 22, e também em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. E ao receber essa resposta do rapaz, do discípulo, né, pedindo que fosse primeiro enterrar seu pai, o Cristo assim responde a ele: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Quando Cristo diz deixa os mortos enterrarem seus mortos, não está de forma nenhuma sugerindo que nós nos descuidemos, né, com o necessário sepultamento do corpo físico, que é preciso ser feito, né? Mas ele está dizendo que essa providência, ela dá conta somente da matéria que perece. Então, deixa os mortos enterrar os seus mortos, podemos também inferir não ocupar excessivamente o nosso tempo com aquilo que é passageiro. Porque se ocuparmos excessivamente o nosso tempo com aquilo que é passageiro, com aquilo que é transitório, podemos nos desviar ou nos descuidar daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental, que é o cuidado com o espírito, com a alma, com a nossa evolução, com o nosso progresso. Quando Cristo diz ao discípulo e a todos nós: tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus, o Cristo está nos ensinando que quando não paralisamos na tristeza ou na dor, por exemplo, ao perder um ente querido, nós estamos cuidando também do ente que partiu. Quando nós cumprimos a nossa missão anunciando o reino de Deus, isto é, propagando o bem em todas as nossas ações, nós estamos produzindo benefícios para o espírito daquele que amamos e que agora reside no mundo espiritual. Quando cuidamos da nossa saúde, quando não paramos e cuidamos da vida que Deus nos confiou, nós estamos também cuidando daqueles que amamos e que continuam vivos no mundo da verdade. Quando cuidamos da nossa saúde espiritual, física, emocional, cumprindo as nossas tarefas que nos compete nessa jornada, na vida que prossegue em nós aqui na Terra, nós estamos também cuidando e amando e prestando a nossa homenagem àqueles que partiram e que continuam vivos no mundo da verdade. Essa é a melhor maneira de prestar, de continuar prestando a nossa homenagem àqueles que estão vivos, porque ficando, nos esforçando para permanecermos bem aqui, eles querem, aqueles entes queridos, amigo, pai, avó, um tio, um irmão, um filho, eles querem e precisam que nós estejamos bem, para que eles também fiquem e possam prosseguir as suas jornadas nas esferas espirituais. Então Jesus nos convoca a cuidar, né, tomar os devidos cuidados, né, quando do sepultamento, quando da morte, entre aspas, de um ente querido, tomar as providências, mas também tomar as providências para seguir a nossa jornada na Terra, sem jamais esquecer aqueles que amamos, orando por eles e produzindo o bem, porque a produção no bem em todas as áreas da nossa vida é a nossa homenagem, chega como luz, né, como amor, carinho e gratidão ao espírito daqueles que agora vivem no mundo da verdade. Mas o Cristo, ao trazer esclarecimento espiritual, luz sobre os assuntos espirituais, sobre as realidades divinas da vida que prossegue do lado de lá, ele não se torna, mesmo ao trazer esse esclarecimento, ele não se torna insensível à nossa dor. Porque ele sabe que esse momento seria um momento difícil para a nossa caminhada na Terra. Não é fácil, né, ver um ente querido partindo, passar pela aparente perda de um familiar, de alguém que a gente muito ama. E Jesus, sabendo disso, nos acolhe espiritualmente com suas palavras, com os seus exemplos. E ele nos acolhe ao dizer aqui, narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou pacífico e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fechar aspas. O Cristo nos convidando a toda vez que nós nos sentirmos oprimidos, cansados com as lutas da vida, que nós recorramos a Ele, que a gente possa ir ao encontro de Jesus. E muitas vezes a dor da saudade pode nos oprimir, o medo do desconhecido pode nos oprimir, não saber como aqueles que amamos estão do lado de lá pode nos oprimir. O Cristo está nos convidando a irmos até Ele e recebermos dele o lenitivo, a força espiritual, o bálsamo que a nossa alma precisa para continuar forte do lado de cá. E alcançar Jesus é alcançar o seu poder, a sua sabedoria, para que a gente, iluminado espiritualmente, consiga construir caminhos melhores para nós e também para aqueles que amamos. E a prece é uma ferramenta, é um instrumento poderoso que Jesus deixou ao alcance de todos, nos ensinou a fazer e utilizar da oração como o alimento, como sustento para a nossa alma. Então, quando oramos, quando recorremos à prece, para conversar com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, com a força superior em que cada um acredita, nós estamos recebendo o bálsamo fortalecedor para o nosso espírito. É Jesus cumprindo a sua promessa, e eu vos aliviarei. A prece promove isso, alívio para a alma, sustento para o coração, continuar firme e forte, e também orando por aqueles que estão vivos do lado de lá. Quando Cristo nos convida, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, está nos convocando a sempre recorrer às lições eternas do seu Santo Evangelho, do seu Apocalipse Redentor, para, de posse do conhecimento da vida espiritual, como ela funciona, como ela se dá e como ela funciona também aqui do lado de cá, porque aqui também é a vida espiritual que a gente está vivendo. Quando Cristo nos convoca a aprender com Ele, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos convida a também vencer todos os impossíveis e a vencer a dor que muitas vezes bate a porta do nosso coração, mas que é possível de superar quando com Ele estamos. E claro, respeitar o tempo de luto de cada um, adaptando as estratégias novas para essa nova etapa, sem a presença física daquele ente querido, respeitar o tempo de cada um, oferecer o apoio, a compreensão dos familiares, dos amigos, para que ninguém se sinta sozinho em momentos difíceis como esses. Ao coração de todos eu dedico esse pensamento do escritor Paiva Neto, que está no livro Os Mortos Não Morrem, que nos faz pensar sobre a divina oportunidade da vida que Deus nos concede e a responsabilidade de vivê-la, amando-a e respeitando-a sempre. Ele diz assim: o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna, na hora certa, determinada por Deus. Jamais antecipar o nosso regresso ao mundo da verdade. No tempo certo, retornaremos e Jesus nos abençoará sempre com a sua proteção, com a sua iluminação, para prosseguirmos a nossa jornada na terra e no céu da terra. Nós encerramos como iniciamos esta conversa, com a nossa saudação de paz. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.